1 Tessalonicenses 5, 23. Irmão, mesmo estando aqui na tela, precisa estar na tela hoje, mas eu quero que você examine também na sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 23. Se você está do lado de uma pessoa que não sabe manusear, ajude, para que nós podemos compartilhar junto. 1 Tessalonicenses 5, 23. Se você não achou, nós temos aqui na tela. E olha só o que diz a palavra do Senhor. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo seja conservado íntegros e irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então olha só, a maioria das igrejas, irmão, quando vai falar sobre o homem, a maioria das pessoas ela não sabe quem ela é. A maioria das pessoas, vocês aprenderam assim, o homem é um corpo, alma e espírito. Não existe essa ordem na Bíblia. É a teologia tradicional que ensina isso. A ordem é essa daqui, a ordem bíblica. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Em tudo o que? Em vosso quê? Espírito é primeiro lugar. Segundo lugar, a alma. E por último o quê? O corpo. Então o homem é um espírito, possui uma alma e habita dentro de um corpo. Esse é o homem, ele é tricotomista. Então o homem é um espírito, possui alma, vontade, sentimentos, emoções e habita dentro de um corpo. É tão interessante isso. Abra sua Bíblia em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, verso 26. Olha só o que diz. Gênesis, capítulo 1, verso 26. Diz assim a palavra do Senhor. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Amém. Preste atenção o que o versículo diz. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. Irmão, o que é imagem? É quando você vai para um espelho, você contempla a sua imagem. Aquilo que está ali não é outra pessoa, não, é você no espelho, é a sua imagem. Só que é a imagem do corpo. Então, irmão, Deus ele não tem corpo. João 4, 24 diz, Deus é espírito. Então a imagem que nós temos de Deus não é no corpo, é no espírito. Por isso que nós somos, em primeiro lugar, um espírito. Quando diz, façamos o homem a nossa imagem. Deus é espírito, fez o homem o quê? É espírito. A mulher também é espírito. E possuímos uma alma. Então, como Deus colocou a gente para habitar nesse corpo, quer dizer, neste mundo, então, olha só o que diz Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Então formou. Há uma diferença, irmão, de criar e formar. Gênesis 1, 27, bota aí, gente, voltando para... A gente leu o 26, olha o que diz o 27. Criou Deus, pois, o homem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os... Irmão, a palavra criar quer dizer barar, fazer do nada. Mas Gênesis capítulo 2, versículo 7, a palavra é formou. É igual Deus criou o barro e do barro formou um vaso de barro, uma panela de barro. Deus criou o plástico e do plástico formou cadeira de plástico, mesa de plástico, copo de plástico. Então formou é de algo que já foi criado. Então do pó da terra Deus formou a casa do homem, o corpo. Por isso diz, então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma, e o corpo passou a ter vida, passou a ser um ser vivente. A versão NVI diz assim, o homem passou a ser um ser vivente.
Então olha só, o homem é como uma luva, o corpo do homem. Se você pega uma luva e coloca sobre a mesa, a luva não se move, a luva não pega. Mas quando você coloca a mão dentro da luva, a luva ela cria vida. Se for de um jogador ela agarra, se for de um lutador de boxe ela bate. Mas a luva, se a mão sair fora da luva, é como uma luva que não tem vida. Assim somos nós. Quando o Espírito está dentro do corpo, o corpo tem vida. Por isso que quando você morre, é o Espírito saindo do corpo, que é você. Então nós somos um Espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Bota aí Tiago 2,26. Tiago 2,26. Olha só, porque assim como o corpo sem um espírito é o quê? Bom, quem dá vida ao corpo é você, é o espírito. Então você não é um corpo. Quando você vai visitar uma pessoa que morreu, só está lá o corpo, o morador já foi embora. Se ele aceitou Jesus, passou para o outro lado da vida em comunhão com Deus. Se ele morreu sem comunhão com Deus, ele passou para o outro lado da vida sem comunhão com Deus. Então o que dá vida ao corpo é o Espírito. Então você não é um corpo, nós somos. Por isso que a Bíblia diz, Deus é Espírito, e importa que os seus o quê? Adoradores adorem em... Ele não disse que você adora no corpo, você adora em Espírito. Por quê? Porque você é um Espírito. Por isso que nós adoramos a Deus em Espírito. Isso daqui é só uma base para o que eu quero falar, só para você sintonizar melhor. Então, olha bem, irmão, nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Por que, irmão, estou falando isso? Porque crente, irmão, quando peca, vem conversar comigo, aí eu, mas rapaz, aí ele, olha o que é que ele diz, mas pastor, mas a carne é fraca, né? Ele não entende nem o que está falando, mas eu entendo ele porque ele pensa que ele é uma carne. Isso quem falou isso foi Jesus, irmão, bota aí, leia aí, Mateus capítulo 26, verso 41. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Mateus. Olha que Jesus estava junto com os discípulos, ele ia orar, e ele sabia que estava próximo a morrer. Ele está lá no monte orando, e ele diz assim para os discípulos: vigiai e orai, para não que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está o quê? O verdadeiro homem, você está pronto, mas a carne é o quê? Irmão, você não é, irmão, carne tem que ser fraca, o seu espírito tem que ser forte. A carne, irmão, a carne é fraca, traz esse prejuízo todo, imagine se ela fosse forte. Então as pessoas lêem uma coisa e falam outra, sem entender as escrituras. Por isso que tem pessoas que acham que quando peca, eu ia dar aula hoje pela manhã, e eu ainda vou dar aula hoje à noite para um pessoal, depois das 10 horas da noite eu vou dar aula. E eu estava dando aula para o pessoal, aula online, pelo seminário, e veio uma pergunta, eu lancei uma pergunta de manhã, e eu disse, olha, na aula eu quero uma resposta. E a pergunta foi, quem peca, o espírito, a alma ou o corpo? Rapaz, pensa uma confusão que deu. Cada um dizia, a alma, outro, o corpo, a carne. Aí o que disse a alma, eu disse, rapaz, segundo aqui, se eu for aqui na questão do voto, quem ganhou foi a alma. Mas, irmão, se você ler a Bíblia, Ezequiel capítulo 18, olha só o que diz. É aqui que o pessoal crê, Ezequiel capítulo 18, verso 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, verso 2. E tem vós que acerca da terra de Israel, proferiu esse provérbio dizendo, os pais comeram uva verde, e os dentes dos filhos que se embobotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus, jamais direi esse provérbio em Israel. Agora, olha o que diz o versículo 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa
pronto, baseado aqui todo. Está vendo, pastor? É a alma que peca. Aí eu fiz outra pergunta. Quem foi que aprendeu aqui que existe morte almática? Sabia que não existe? Sabia quando... Todo mundo diz isso. Quando Adão pecou, ele morreu o quê? Espiritual. E por que a gente culpa a alma? Se quem pecou é o espírito, se o homem morre espiritualmente, tira aquela criança dali para ela não... Bota ela lá na salinha para não sujar a parede. Então, olha só, irmão. A alma, ela não peca. Mas Ezequiel diz que a alma peca, mas a alma aqui está se referindo à pessoa. Alma aqui significa a pessoa que pecar, essa morrerá. Então, alma aqui com o sentido de pessoa, porque não existe morte almática, existe morte espiritual. Existem 3 tipos de morte. Primeira morte que entrou no mundo foi a morte espiritual. Quando o Senhor disse para Adão, desta árvore não comerás, porque no dia em que ela comer, certamente o quê? Morrerás. Então o homem, quando pecou, ele morreu espiritualmente. Não existe morte almática. Quem ensinar isso, a maior heresia que existe. A segunda morte, então, é a morte física, que todos nós um dia vamos passar por ela. E a terceira morte, que a Bíblia chama o segundo dano da morte, que é o homem que morreu sem Deus, que vai ser lançado no lago de fogo. Então, irmão, você precisa entender. Então, se eu estou dirigindo um carro, ainda que o carro bata no outro carro, o carro é multado, mas quem paga a multa sou eu. O cara vai multar pela placa do carro, pelo carro, mas quem paga a multa sou eu. Então o carro simboliza o corpo, o motorista simboliza o espírito. Então, quem peca, irmão, é o espírito. Toda decisão que você toma pelo corpo é porque o espírito deixou-se levar. Por isso que eu preciso entender essa base para o que eu quero falar. E o que eu quero falar hoje é sobre obras da carne e fruto do espírito. Porque, irmão, hoje tem tanto crente praticando a obra da carne que eu digo, meu Deus do céu. Porque, infelizmente, irmão, para a tradição, as igrejas tradicionais que não conhecem a palavra, acha que o crente carnal é aquele crente que torce por um time, que usa a camisa de um time, aquela irmã que não viu de saia, ela veio de bermuda, eita, aquela irmã está na carne. É porque viu o irmão de camisa de regata, eita, é carnal. Aí o que é que esse crente faz? Passa por você, dá nem a paz do Senhor. Que nem irmãos, eu falei sobre isso. Acho que eu tenho 4 grupos que eu dou aula. E um deles é o Pão da Vida. E eu estava falando sobre saudação, né? E eu estava falando sobre os costumes judaicos que entrou dentro da igreja. E a primeira base que eu falei foi sobre a nossa saudação, que é errada. Toda vez que ele vem um crente, ele diz, a paz do Senhor. Você sabia que não existe na Bíblia, irmão, a paz do Senhor? Não existe. Por que o pessoal saudou a paz do Senhor? Os primeiros cristãos que se converteram eram judeus. Como eles eram judeus, como é que eles saudavam outros judeus? Shalom Adonai. Shalom quer dizer paz e Adonai quer dizer Senhor. Só, irmão, que nós estamos na dispensação da graça. Nós estamos na dispensação da graça. E a graça antecede todas as coisas. Então, a saudação da igreja sempre foi a graça e a paz. Aí as igrejas religiosas, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Mas não existe, pode procurar na sua Bíblia. Não existe, irmão, essa saudação. Quer ver? 1 Coríntios, capítulo número 1. Vamos começar a partir do verso 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Deixa eu ver o tempo. Para a gente ganhar tempo, eu vou ler o verso 3. Eu vou ler alguns versículos, só para você ter uma noção. Olha só, o que diz na sua Bíblia, irmão. Por isso que eu quero que você abra, para você não ser enganado. Irmão, dentro da igreja está cheio de dogmas de homem, doutrinas de homem, filosofia de homem. O que não se prega mais é a palavra. Aí quando o pessoal escuta a palavra, ele toma um susto. É igual aquela pessoa acostumado
miojo, aí pega uma comida mais sólida e passa mal. Rapaz, estou suando. Menino, porque não comeu miojo, comeu uma comida mais forte. Então, irmão, olha só o que diz. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 3. Paulo. Graça a vós outros e a paz da parte de Deus nosso Pai, do Senhor Jesus. Graça a vós outros e a paz. 2 Coríntios. Capítulo 1, versículo 2. 2 Coríntios 1, 2. Graça a vós outros e paz. Gálatas, capítulo 1. Vamos ver se ele vai mudar a história. Gálatas, capítulo 1, verso 3. Graça a vós outros e a... Eu quero pular para o último livro da Bíblia. Vamos ver se vai mudar. Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Versículo de número 4. Apocalipse, último livro da Bíblia, para não ficar salteando, que o objetivo hoje é falar sobre outro assunto. Olha o que é que ele diz. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e... E por que você fica saudando o irmão com a paz do Senhor? Irmão, uma mentira, quando é pregada por muito tempo, passa-se por uma verdade. E quando você prega a verdade, o errado é você. Por isso que Paulo diz, por acaso me tornei vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Então, irmão, nós precisamos renovar a nossa mente pela palavra. A palavra de Deus, irmão, ela é... João 8,32 diz, e conhecereis a verdade. E a verdade vos o quê? Libertará. Gálatas, capítulo 5. Agora eu vou entrar na mensagem. Irmão, não deu tempo para eu preparar a apostila, mas ela está digitada no computador. Quinta-feira eu estou entregando a apostila, porque... Versículo 16, Gálatas 5, 16. Sobre este assunto, sobre obras da carne, fruto do Espírito. Olha só o que diz. Digo, porém, andai no... Irmão, só porque está com E maiúsculo aqui não é o Espírito Santo, não. Andar no Espírito é andar em amor, é andar em paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Isso é andar no Espírito. Aí ele diz... Digo, porém, andar no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência, noutra versão diz, ou o desejo da carne. Versículo 17. Porque a carne milita contra o... Irmão, a sua carne não briga contra o Espírito Santo, não. Ela luta contra o seu espírito recriado. Eu sei que aqui está com E maiúsculo. O copista, ele cometeu um erro. Quando você nasce de novo, irmão, quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, bota aí 2 Coríntios 5,17. Você sabia que esse é um versículo que as igrejas tradicionais não entenderam ainda? É um versículo que muito lê, as pessoas até citam. Eu tenho no grupo lá, eu tenho um pastor que ele está estudando. Ele diz, pastor, acho que eu terminar o seminário, começar tudo de novo. Eu digo, amém, isso é bom. Olha só. E assim, se alguém está em quem? Quando você aceitou Jesus, você está em quem? Aí diz, é uma nova o quê? Presta atenção, essa passagem. Uma nova. A versão NVI diz assim, uma nova criação. Aí diz, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram nova. A versão corrigida vai dizer assim, eis que tudo se fez novo. Irmão, preste bem atenção, o que é ser uma nova criatura? Nós estávamos mortos espiritualmente, quer dizer, a palavra morte espiritual quer dizer separado de Deus. Quando você aceitou Jesus, o seu espírito, que estava morto, ele agora passou a ter vida. Agora, olha só, eu gosto de sempre dar essa comparação para você entender isso. Imagina uma casa de aluguel. Você tem uma casa de aluguel,
Aí tem uma pessoa que está lá morando e essa pessoa está dando trabalho para pagar. Final de semana é som alto, briga com a mulher, aquela confusão, os vizinhos não aguentam mais, liga para você. Os vizinhos, rapaz, eu quero que você faça um favor, homem, veja essa situação aqui. Todo final de semana é a mesma coisa, é briga, é zoada, é som alto. Aí o que acontece? O dono da casa chega lá e diz, não, vocês têm um mês para desocupar a minha casa. O pessoal sai. Aí ele decide alugar a casa de novo. Ele limpa a casa, pinta. Aí bota lá, aluga-se essa casa. Aí vem morar uma pessoa evangélica. Que não tem som alto. Essa pessoa lá não briga com a esposa. Um casal exemplar. Bota hinos evangélicos. Mas qual é a moral da história? A casa é a mesma. Mas o morador é outro. Assim é você quando nasceu de novo. O corpo é o mesmo, mas o morador que está aqui dentro é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas que se... Não, na igreja tradicional não passou não, que até hoje tem ex-ladrão, não, irmão, no reino de Deus não existe ex não. Quem está em Cristo é uma nova o quê? Aquela pessoa que bebia, ela morreu. Quem habita aqui é uma nova o quê? Que é o Filho de Deus, tem a natureza de Deus, é uma nova criatura. Aquela que pecou morreu. Você é uma nova o quê? Isso é ser uma nova criatura, irmão. Aí, crente, irmão. Irmão, eu era ladrão. E como é? Então a Bíblia está errada. Falta de conhecimento, irmãos. A falta do conhecimento. Então na igreja, irmão, não tem ex. Não, irmão, na igreja todo mundo é uma nova o quê? Por isso que o Senhor diz assim, dos teus pecados não, porque você é uma nova criatura. Então, se eu entender, irmão, pelo menos essa passagem, irmão, eu já ganhei o dia. Então o que acontece? Antes, quando você vivia em pecado, você era dominado pela alma. A alma fazia os desejos da carne, beber, prostituir, pecar. Mas aí você nasceu de novo, aí o que aconteceu dentro de você? Hebreus capítulo 4, versículo 12. Escritor aos Hebreus, capítulo 4, verso de número 12. Preste bem atenção o que diz a palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E olha só. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junta e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Irmão, preste bem atenção, essa parte que ele diz aqui, ó. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e... Irmão, essa palavra dividir não é de dividir para separar não. Essa palavra dividir no grego quer dizer merismo, divide para classificar, não é para separar. É para apenas dizer quando é que você está andando na obra da carne ou no fruto do Espírito. Tem hora, irmão, que nós estamos no fruto da carne, nas obras da carne. E tem hora que eu estou praticando os frutos do Espírito. Por isso que Gálatas 5,17, ele fala de uma batalha que acontece na sua mente. Se você ainda não dominou a casa, essa batalha está dentro de você. Olha só o que diz. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Por isso que muitas vezes você chega cansado em casa, toma um banho, aí fica assim, acho que eu não vou para o culto hoje não, estou cansado, enfadado. Não, isso é o corpo, isso é o corpo. Você tem que aprender a discernir as coisas. Peraí, nós somos o quê? Um espírito. Diga assim, eu sou um espírito. Então, irmão, o corpo não pode dominar você. Quem foi que disse que você adora a Deus com o corpo? O corpo sempre vai botar obstáculo para você não vir para o culto.
Ele vai dizer, eu estou cansado, estou enfadado, hoje não estou feliz. Por isso que Romanos capítulo 12 nos ensina sobre isso. Olha o que é que ele diz. Romanos 12, verso 1. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentai o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Preste bem atenção, vou reler. Olha só o que Paulo está falando para mim e para você, que ele falou para uma igreja, a igreja de Roma. E ele diz, rogo-vos, pois, irmão, pela misericórdia de Deus, que apresente o vosso... Quem vai apresentar o corpo? Diga assim, eu. Então, irmão, o corpo está cansado, aí o Espírito diz assim, querendo ou não você vai, porque eu preciso adorar a Deus. Então eu apresento o meu corpo como um sacrifício vivo, porque na antiga aliança o sacrifício era morto, porque é vivo, porque o seu corpo está vivo, ele está muitas vezes cansado, aí quando você chega aqui, aí termina o culto, rapaz, foi uma benção, mas antes eu não estava querendo ir, não estava. Então eu tenho que apresentar, é você, irmão, a responsabilidade é sua. Eu tenho que apresentar a Deus o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmão, essa versão aqui está errada. Tem a versão King James aí, atualizada, veja aí. Versão King James. Tem, bota ela aí. Está errada também essa versão. A NVI, acho que não vai ter também não. Aí, se tiver a King James atualizada, ela vai dizer que o vosso culto é espiritual. Por que espiritual? Porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em... Irmão, tudo é espiritual, Deus é espírito, a palavra é espírito, você é um espírito, o Espírito Santo habita dentro de você, você adora a Deus em espírito, então o culto não é racional, não é o culto da razão, é o culto que você adora a Deus em espírito e em verdade. Então voltando lá para Gálatas 5, versículo 17. Então você já entendeu, né? Quando você estiver em casa, essa briga dentro de você, vou, não vou. Então cancela essa briga. Você diz assim, eu vou. Por quê? Você adora a Deus, hein? E você traz o corpo junto com Ele. Então olha só, Gálatas 5,17. Porque a carne milita contra o... Antes de você vir para a igreja, está essa briga, estou cansado, não vou hoje. É uma briga, irmão. E você, muitas vezes dentro de você, rapaz, eu tenho que ir, eu preciso ir. É uma batalha, irmão, dentro de você. Isso é a carne querendo atrapalhar as coisas do Espírito. Versículo 18. Mas se sois guiado pelo... Irmão, seja guiado pelo Espírito e nunca pelo dedo, viu? Os irmãos aqui da igreja sabem, né? Que é crente guiado pelo dedo? É aquele que tem a Bíblia, aí abre, deixa ela fechada, e tem que fechar os olhos, porque não pode quebrar, é uma simpatia evangélica, e não pode quebrar a simpatia. Aí abre a Bíblia e diz, Senhor, fala comigo aqui. Irmão, Deus fala de Gênesis, Apocalipse. Mas a simpatia evangélica da religiosidade ensinou essas coisas aos irmãos. Misericórdia. Não, irmão, você diga assim, eu não sou guiado pelo dedo, eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, irmão, versículo 19 agora, olha o que é que ele diz. Ora, as obras da carne, preste bem atenção que as obras estão no plural. As obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza e lascívia. Então, prostituição, impureza e lascívia se refere tudo na área sexual. Então eu tenho que aprender a ter um domínio. Irmão, depois que o homem se casa,
Eu já realizei vários casamentos. E todo casamento que eu realizo, eu converso com o pessoal antes. E começo a dizer a ela que o casamento é igual um bolo. Todo aniversário tem bolo, toda formatura tem bolo. E todo casamento tem um bolo. E quando você faz um bolo, você bota o fermento, você bota o açúcar, você bota a manteiga. Depois que o bolo está pronto, irmão, não tem mais como separar o fermento que está no bolo. Depois que o bolo está pronto, não tem mais como tirar a margarina que você colocou lá. Porque tudo se juntou e se tornou um só bolo. Então aquele bolo simboliza o seu relacionamento, sua aliança entre você e a sua esposa, ou vice-versa. Então o seu casamento deve ser indissolúvel, quer dizer, não foi feito para separar, mas para ser eterno. Então isso é chamado de aliança, é uma das matérias que eu ensino. Então quando você se casa, irmão, tem gente, qualquer problema, não quero mais não, pastor, a mulher engordou. Eu digo, você pensou que ela ia ficar jovem pro resto da vida? Era? Irmão, o homem, ele é casado pelo que vê, a mulher pelo que escuta. Só que depois que você se casa, você tem que entender o que vai prevalecer é o amor, que é um dos frutos do Espírito. Então você tem que amar na alegria, na tristeza, na doença, na escassez, até que a morte o separe. Aí tem gente, qualquer problemazinho, quer pular fora do barco. Hoje eu estava aconselhando um rapaz nessa área. Versículo 20. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções. E na igreja tem facções, tem, irmão? O que é facção? Aqueles grupinhos que não se unem com os outros. Já prestou atenção aqui, é que lá tem uns grupinhos na igreja, um grupinho aqui, um grupinho ali. E esse grupinho não fala com aquele grupinho. Você sabia que feitiçaria, irmão, a Bíblia, ela classifica. É interessante que na Bíblia, um dos homens, Deus chamou ele de feiticeiro. Volta aí para onde eu estava. Inimizade. Você sabia que dentro da igreja não podia ter inimizade? Você sabia que isso é obra da carne? Irmão, olha só, quando você aceita Jesus, você faz parte de um corpo. Bota aí, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12. Olha só o que diz. Porque assim como um corpo é um, e tem muitos o quê? Membros. A igreja tradicional, ela faz a maior divisão. Ela faz membros e congregado. Porque na igreja tradicional é a turma do bolinha. Quem tem a carteirinha é membro. Quem não tem é congregado ainda. Isso é coisa que o homem inventou, irmão. As escrituras não perdeu tempo com isso, não. Não é errado ter carteirinha. E se tiver, vai ser para todo mundo. Porque no momento que você aceitou Jesus, olha só como é o princípio bíblico. Quando eu aceito Jesus, eu sou membro do corpo de Cristo. Aí depois eu vou procurar uma igreja para me congregar. Então todo membro é um congregado. Por isso que a Bíblia diz, não deixai-vos de congregar. Eu mesmo sendo membro, continuo sendo um congregado, eu me congrego em lugar tal. Irmão, quando Deus olha do céu à terra, não vê a igreja A, B, C, não, ele vê uma igreja, independente de placa, irmão. Placa é tão sem futuro que fica do lado de fora. É tão sem futuro que fica do lado de fora. Aqui dentro, irmão, todos nós fazemos parte do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Quando você aceita Jesus, você é membro do corpo de Cristo. Uma pessoa que se congrega na igreja A é membro do corpo de Cristo. Uma pessoa que está na igreja B é membro do corpo de Cristo. Mas aí quando você sai daquela congregação, aí decide ir para outra congregação, irmão, não fala, não dá nem a paz do Senhor para você, que eles dão a paz, não diz graça, paz. Você passa, ele faz, nem conhece. Eu digo, é a turma do Bolinha, é porque eu saí da turma do Bolinha e estou na outra turma. Não, irmão, eu estou no mesmo corpo, eu só mudei de congregação, o corpo é o mesmo. Eu não posso ficar com raiva de uma pessoa que saiu daqui e foi se congregar. Não, irmão, ela permanece no corpo, só mudou de congregação.
Aí o cara, não, você não é mais da minha turma. Eu digo, meu Deus do céu, não entenderam a Bíblia ainda, irmão, povo. Por isso, irmão, que a falta do conhecimento é a ignorância. Olha o que diz Oséias 4:6. Olha só o que Deus falou para mim e para você. Oséias capítulo 4, versículo 6. Olha só o que diz a palavra do Senhor. 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento. Quer ver um exemplo? Quantas pessoas não ceiam porque só não é batizado nas águas? Mas eu pergunto, onde é que está escrito que para ceiar precisa ser batizado nas águas? O homem inventou. Aí o pessoal obedece mais os homens do que a Deus. Não existe, irmão, tem tanta coisa que o povo é escravizado. Aí, irmão, o culto de Santa Ceia, no lugar de ser um culto da bênção, é o culto de sofrimento para alguns. Porque eu vou ver fulano ceiar e eu com água na boca e não posso ceiar, só porque eu não sou batizado nas águas. A tradição dos homens faz isso. A tradição dos homens. Por isso, irmão, que o pão da ceia, ela não tinha fermento. Era um pão sem fermento, porque o pão que nós comemos hoje, ele tem fermento. Quando o cara vai fazer aquele pão bem pequenininho, o fermento incha. Por isso que a igreja está inchada, cheia de tradição de homem, mas está faltando um fermento, que é a palavra de Deus. Aí o povo não escuta a palavra, vai para a igreja. Aí o irmão vai falar do brinco, do fulano, vai falar mal de cicrano, vai falar mal de profetiza, inventa, sabe o que é isso? Falta de conhecimento da palavra. Aí a igreja sai no lugar de ser um culto, é uma bênção, sai um bocado de irmão ferido. É isso que acontece na igreja tradicional. Aí ficam os irmãos chateados. Então, irmão, lembre-se que você não pode guardar rancor no seu coração, porque isso é obra da carne. A Bíblia, isso, ira, discórdia. A igreja, ela não pode andar em discórdia. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, olha só o que diz. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Irmão, a divisão é obra da carne. Irmão, o diabo começou a divisão, quis começar no céu, ele foi expulso de lá. Então, irmão, a Bíblia diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Irmão, uma igreja unida, uma família unida, um casamento unido, você é uma ameaça para o inferno. Por isso que você tem que andar unido com os irmãos, unido com sua esposa, unido com os seus filhos. Aí a obra da carne, irmão, quer nos separar, gera contenda, confusão, inveja. Isso é obra da carne. E quem pratica a obra da carne, sabe quem é? 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Paulo vai falar sobre 3 tipos de homens. 1 Coríntios 12, 14. Paulo diz assim, ora, o homem natural. O que é o homem natural? É o homem ainda que não aceitou Jesus. Por isso que ele é classificado como homem natural. Não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Para ele é loucura o cara que roubava, que mentia, que se prostituía, e aceitou Jesus dizer que é santo. Ele disse é louco. Acabou de dizer que é santo, depois que fazia isso, aquilo, porque ele é natural, não entende as coisas do Espírito de Deus. Para ele é loucura. Aí ele diz, e não pode entender, porque ela se discerne o quê? Espiritualmente. Versículo 15. Porém o homem espiritual, diga assim, eu sou essa pessoa. Irmão, a Bíblia precisa de homens e mulheres espirituais. Julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Capítulo 3, verso 1 agora. Olha só, uma igreja, irmão, a igreja de Coríntios, era uma igreja que tinha todos os 9 dons. Você pode ler 1 Coríntios 12, vai estar lá.
palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, o dom da fé, o dom da cura, operações milagres. É uma igreja que fluía nos dons. Mas era uma igreja que faltava ser espiritual, ele vivia mais na obra da carne. É uma pessoa, o que é um crente carnal? Uma pessoa que aceitou Jesus, mas que deu lugar à raiva. É uma pessoa que aceitou Jesus, mas que anda com inveja. É uma pessoa que aceitou Jesus, mas anda com intriga, com confusão, com contenda. Precisa mudar. Por isso que Paulo diz: eu, porém, irmão, não vos pude falar como a o que? A espirituais, e sim como a carnais, como criança, hein? Irmão, dentro da igreja parece um bocado de criança. Não vou para aquela igreja mais não, pastor não me dá oportunidade, mais não. É igual um menino, você não dá um pirulito e fica com raiva de você. Aí você dá, se alegra. A igreja, irmão, está cheia de menino. Ah, pastor não me dá oportunidade, mas não vou mais não. Rapaz, eu passei ali, o pastor passou por mim, não me disse nada, parece que eu passei do lado dele, muitas vezes o cara perturbado, cheio de problema, só porque eu não falei, a pessoa já ficou com raiva. Isso é crente carnal, se dói por qualquer coisa, parece casquinha de ovo, não pode bater não que se quebra. Crente carnal é assim, se dói, irmão, por qualquer coisa. Irmão, crente depois que aceitou Jesus, ele tem que ter casco de tartaruga. É o cara jogar pedra e você olha para você, eu lhe amo em Cristo Jesus. Estevão foi assim, irmão. Estevão foi apredejado, intercedeu por aqueles que jogavam pedra nele. Casco de tartaruga. Aí tem crente que se dói por qualquer coisa. Não vou para a igreja, mas não. Eu cantei, a irmã disse ali que eu cantei errado. E tem uns irmãos que ainda gostam de botar, tu viu que fulano estava... Irmão, não faça isso não. A Bíblia diz que a gente não pode gerar contenda entre os irmãos, não. Isso é obra da carne. Tu viu que fulano estava rindo de você? No lugar da pessoa ficar para ela e não gerar. Mas tem gente que gosta, irmão, de problemas. A gente tem que aprender a andar em amor. Por isso que ele diz: eu, porém, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como criança em Cristo. Versículo 2, olha o que é que ele diz: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois o quê? Agora a pergunta poderia ficar: o que é um crente carnal? Versículo 3 ele responde, olha o que é que ele diz: porquanto havendo entre vós ciúmes, contenda, não é assim que sois o quê? Está vendo? Não tem nada a ver com roupa, não tem nada a ver com o time que você torce, não tem nada a ver com a novela que você assiste. Aí se a irmã chega na sua casa, você está assistindo a novela, vige, irmã, não sabia que aquela irmã é carnal. Cheguei na casa dela, estava assistindo a novela. Rapaz, fui na casa do irmão, ele estava lá, irmão, torcendo pelo Flamengo e tomando Coca-Cola. Que pode? Aquele crente é um carnal. Não, irmão, não é carnal não. Ele brigou com você? Ele tá com... não, então não é crente carnal. É porque a religiosidade, irmão, por não conhecer a palavra, inventou isso. Aí os outros, aí o que acontece? É novo convertido, chega na igreja, escuta isso, aí você cresce, aí vai falar as mesmas mentiras. Acaba tá de bermuda. Crente é carnal. Bermuda? De bermuda, mano. O pastor de bermuda. Acho que para mim é complicado, né? Que anda de bermuda, joga capoeira, dou aula de karatê. Aí imagino que se fala de mim. Não, irmão. Você tem que... o pessoal não entende o que é ser carnal. A Bíblia nunca criticou a sua roupa, nunca criticou a sua veste, nunca criticou se você quer torcer pelo um time. Você só precisa ter uma vida de equilíbrio. Nós precisamos ter uma vida equilibrada, irmão. Eu jogo capoeira, mas nunca vou deixar de ir para uma roda para abandonar o culto, jamais, porque eu tenho a consciência que o reino de Deus está em primeiro lugar. Mas quando não tem, opa, estou lá, vamos jogar, vamos falar. E quando eu chego lá ainda prego para Jesus. E aquele dali veio por causa da capoeira. Sabe o que é isso, irmão? É ser luz no meio das trevas. Aí crente, rapaz, aquele crente estava de bermuda, pastor de bermuda, rapaz, pastor de cavanhaque, cara. Eu digo, só isso? E qual o problema do meu cavanhaque, rapaz?
Tem um pastor que um colega meu levou lá em casa, e o cara na minha casa ainda foi falar mal da minha bermuda. Eu olhei assim para ele, eu ria, digo, rapaz, você é um cara 10, eu lhe amo em Cristo, eu lhe amo. Então, irmão, entendeu agora o que é carnal? Não tem nada a ver com veste, irmãos. Não tem nada a ver com a roupa que você veste. Irmão, se o problema fosse a roupa, os políticos estavam melhor do que eu e você. Porque quando ele amanhece o dia, ele bota paletó e gravata. E são os maiores corruptos que existem no mundo. O problema, irmão, não está nas suas vestes. Por isso que a Bíblia diz que nós somos conhecidos pelos frutos e não pela roupa. Não adianta vestir uma boa roupa e fica falando mal do outro. Não adianta vestir uma boa roupa e fica criticando A, criticando B, falando mal de pastor. Isso é obra da carne. Então, tão como os fariseus preocupados mais com o exterior, esqueceu do interior. Aí Jesus disse: o que peca não é o que entra, é o que sai, porque o que sai já estava dentro. Então, irmão, se nós não aprender a palavra, vamos ser mais um religioso lá fora. Isso não é evangelho, isso é tradição de homem. Evangelho, irmão, sabe o que é? É boas novas. Hoje, eu terminei de arrumar a igreja e tinha um rapaz aqui meio perturbado. Eu notei que ele estava perturbado. E eu me aproximei e fui falar com ele. Eu digo: rapaz, eu notei que você está perturbado. Eu estou, pastor. E eu comecei a conversar com ele. Ele é evangélico, mas com a mente, irmão, cheia de condenação. Por quê? A igreja a todo momento prega um Deus que mata, um Deus que bota no leito da dor, um Deus que pesa a mão, um Deus, se você não der o dízimo, ele vai fechar a porta do emprego. É esse Deus que se prega lá fora, para obrigar você a dar o dízimo. Irmão, as coisas de Deus têm que ser de livre, espontânea vontade. Por isso que aqui, se você não quer dar, não dê. Mas eu nunca vou dizer que Deus está com raiva de você, que Deus está chateado com você, que Deus vai botar você. Não, irmão. A religiosidade, sabe o que é que ele ensina a você? Que quando um cara sai da igreja, aí ele, imagine só, ele numa moto, bebo, aí passa no sinal vermelho, aí um carro bate nele, ele vai parar no hospital. Aquelas irmãs que vai lá, ou aqueles irmãos que vai visitar ele, chega lá e encontra aquele irmão, aí o irmão aceita Jesus. Quando ele chega na igreja, sabe o que é que ele vai dizer? Irmão, Deus me botou no leito da dor, para provar que Ele é Deus. Eu digo: meu Deus, ele precisa provar que Ele é Deus. A religiosidade é assim. Aí depois, irmão, Deus me tirou do leito da dor. Eu digo: pronto, ele tem um problema mental. Eu não sei se ele quer colocar ou se ele quer tirar. A religiosidade, e você aceita como uma coisa natural. Não, irmão. João 10,10 diz que o diabo veio para matar, roubar. Quando você sai debaixo da proteção de Deus, o diabo tenta destruir sua vida, ele tenta lhe matar, ele tenta acabar com você. Então, quando a pessoa sai dos planos de Deus, é o diabo, irmão, que tenta lhe matar, não é Deus não. Por que não é Deus? Hebreus capítulo 2, versículo 14. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Escrito aos Hebreus capítulo 2, verso 14. Vós, pois, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele quem Jesus igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, é quem o... Mas o pessoal prega que é Deus? E por que a Bíblia diz que é o diabo? As pessoas dizem, até Ana na antiga aliança, Ana diz: Deus faz descer a sepultura e Deus faz subir. Deus dá vida e Deus tira a vida. Ana. Aí Samuel diz assim: Deus não tira a vida. Aí um dos mandamentos de Deus é: não matarás. Aí peraí, quer dizer que ele estabelece uma lei que ele mesmo não cumpre com ela? Então a religiosidade, irmão, prega a um Deus que tem dia que ele está revoltado porque você não deu o dízimo. Ele está com raiva porque você faltou o culto. E ele vai pesar a mão sobre você. Aí crente anda assim, cheio de condenação, com medo de Deus. Será que Deus está na esquina? Peraí. Só falta fazer isso, irmãos. Irmão, a minha Bíblia diz, sabe como é que Deus é? 1 João, capítulo 4, versículo 8. Olha como é o meu Pai e o seu Pai.
Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é o quê? O amor fere, o amor mata, o amor pesa a mão, bota doença. Não, irmão. A religiosidade que lhe ensinou isso. Deus, irmão, Ele lhe ama. Paulo diz assim: Ele nos amou quando nós ainda era pecador. Imagine, quando eu era pecador, Ele já me amava. Agora imagine eu depois de filho. Se Ele já me amava quando eu era pecador, imagine depois que eu aceitei Ele como meu pai, e eu sou o seu filho. Parece que Deus só está com raiva dos crentes, porque o mundo lá fora Ele não faz mal não. Mas dentro da igreja o pastor prega que Deus pesa a mão, Deus bota no leito da dor. Irmão, se você não der o dízimo, Deus fecha a porta do emprego. E porque o mundo lá fora não dá, Ele não fechou as portas? É interessante, só para um crente que Ele tem raiva. É impressionante esse Deus que prega. Por isso, irmão, quando eu entendo sobre os frutos da carne, olha o que diz Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor. Então, irmão, a pessoa que tem amor, ela é alegre, ela tem paz, tem longanimidade, benignidade, bondade e tem fidelidade. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Volta aí para o verso 22. Preste bem atenção no que ele diz. Mas o fruto do Espírito é, depois de amor, ele diz o quê? Alegria. Você já viu aquelas pessoas que estão lá no seu trono, nas igrejas, sentado lá, é tudo de cara feia, olhando para a igreja assim? Parece que cara feia é o símbolo de santidade. Acaba não pode rir não, senão o pastor repreende. Está rindo por quê, irmão? Mas a alegria é o fruto do Espírito. Irmão, crente deveria ser o homem e a mulher mais feliz da face da terra. Crente foi feito para dançar, pular, se alegrar na presença do Senhor, porque Deus é alegre, você é alegre, é parte do Espírito. Aí o cabo lá em cima do altar, religiosidade. Vai dizer, irmãos, graças a paz, Deus soberano, Criador. Mas o cara não pode nem rir, porque não quebra a santidade todinha se rir. Aí, olha só o que Paulo diz. Paulo na prisão, escreve para os Filipenses, capítulo 4, verso 4. Olha o que é que ele diz. Alegrai-vos no... Outra vez vos digo o quê? Irmão, aí ó, além da religiosidade do homem, tem um problema de vovó. Sabia que ainda tem um problema de vovó? Porque vovó ensinou a minha mãe que se eu rir muito hoje, é porque eu vou ter raiva amanhã. Não diga que eu sou o único que aprendi isso não, pelo amor de Deus. Então essas coisas de vovó, irmão, ainda estão na nossa mente. Quando você vê, olha, eu já sei porque você vai ter raiva amanhã. Não, então a Bíblia está errada. Agora vamos olhar para Abraão. Abraão teve um filho. O filho, do nome dele era qual? Quem sabe? Isaac. A palavra Isaac simboliza o quê? O homem ficava rindo quando? Todos os dias. Todos os dias ele estava rindo. Porque o significado do nome do seu filho era riso, sorriso, alegria. Aí Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. E amanhã, outra vez vos digo o quê? Alegrai-vos. Mas crente, mamãe, que aprendeu com vovó, que ensinou a gente, não se alegre demais não. E amanhã você. Aí o caba com medo, segurar aqui para não sorrir. Não, irmão, isso é coisa da religião. Fica com a palavra. Irmão, a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Então seja alegre. Cante com alegria, pregue com alegria. Não pregue com raiva não. Já viu crente com raiva? Deus está com raiva. E rapaz, esse cara está com raiva de quem? Não entendo. Não, irmão, pregue. Eu não vejo Jesus pregando desse jeito não.
Irmão, por isso que eu e você, se eu não aprender a palavra, eu vou sofrer. Você não vai entender a vontade de Deus para a sua vida. Não é evangelho, a palavra evangelho quer dizer boas. Diga assim, eu sou porta-voz de uma boa notícia. Agora, se eu disser, Deus vai botar no leite da dor, isso é boas novas? Então não tem nada a ver com o evangelho isso não. Já disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a... Aí Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Qual é a melhor mensagem que Ele tem para o pobre? Você vai ser rico. Porque evangelho quer dizer boas. Aí Ele encontrou um doente, você vai ser curado. Porque o evangelho é boas. Aí Ele encontrou um preso na prisão. Aí Ele disse, você vai sair da prisão, porque o evangelho é boas novas. Isso é o evangelho, irmão. Aí vem aqueles cantor tradicional, pregadores de rosa, pregue também os espinhos, pregue que Deus é amor, Deus é amor. Aí tem uns que dizem assim, é fogo consumidor. Está lá em Hebreus. Irmão, eu quero encerrar com essa passagem. Quando a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor, porque o escritor aos Hebreus, ele está explicando o que acontecia na antiga aliança. Ele faz uma comparação da antiga aliança com a nova aliança. Quando ele diz que Deus é fogo consumidor, porque na antiga aliança, quando a pessoa pecava, ela trazia um cordeiro ou um cabrito, apresentava-se ao sacerdote. O sacerdote examinava o cordeiro para saber se era manco, se tinha defeito, se tinha alguma falha nele. Depois que não encontrava, preste bem atenção, não examinava quem pecou, examinava era a oferta que ele trouxe. A gente faz tudo errado. O irmão peca, a gente está examinando ele, esquece da oferta que é Jesus. Nunca foi para você examinar quem errou. Não, vamos examinar o cordeiro. Não. Aí fazia o quê? Pegava o cordeiro, colocava sobre uma mesa, cortava o seu pescoço, o sangue numa bacia. O sacerdote com a esponja espargia sobre o altar. Depois ele pegava aquele cordeiro e botava sobre o altar. Aí o fogo consumia o cordeiro, para provar que Deus é fogo consumidor para o pecado, mas ama o pecador. Por isso que Ele é fogo consumidor. Por isso. Para mim e para você, sabe o que é que ele diz? Se passares pelo fogo, não te... Sadraque, Mesaque provou disso. O fogo de Deus não consome. Quer ver um exemplo? Moisés sobe o monte, vê uma sarça pegando fogo. Ele diz, mas pai, essa árvore, o fogo não vai consumir. Não, porque é o fogo de Deus. É o fogo purificador e não condenador. Ele é o fogo que purifica e não que condena. Por isso, irmão, que eu e você precisamos andar em amor, em paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio. Então domine seu cartão de crédito. Essa área é complicada, né? Isso é domínio, irmão. Nós precisamos aprender a ter domínio. A Bíblia diz que nós aprendemos a dominar os animais, os carros. Alguns não conseguem dominar a língua. Aí depois da língua vem um cartão de crédito, que as pessoas não dominam também. Mas que nós precisamos exercer domínio próprio. Amém? Glória a Deus.